Era o ano de 1952, e a casa da família Pereira parecia ser o retrato da paz. Uma típica residência da classe média brasileira de meados do século XX, situada no coração do Rio de Janeiro. A casa, com seus móveis elegantes e decoração modesta, era o lar de um casal que, aos olhos da sociedade, representava a estabilidade e a harmonia. José Pereira, um comerciante bem-sucedido, e sua esposa, Helena, uma mulher que se dedicava à educação dos filhos, eram vistos como modelos de virtude e equilíbrio. Mas por trás das portas fechadas, a realidade era bem diferente. O casamento de José e Helena parecia sólido aos outros, mas internamente estava em ruínas. José, um homem reservado e disciplinado, vinha de uma linhagem de comerciantes rigorosos, mas sua alma estava cansada da rotina previsível de uma vida sem grandes emoções. Helena, por outro lado, tinha uma visão mais progressista para a vida e a educação, influenciada pelos novos ventos que vinham da Europa. Mas seus sonhos eram abafados pela pressão de um marido que acreditava que a mulher deveria se manter em casa, cuidando da família. Os filhos do casal, Ricardo e Clarice, também estavam à beira de uma revolução pessoal. Ricardo, o primogênito, sempre fora o preferido de José. Inteligente, reservado e disciplinado, ele parecia ser o reflexo perfeito do pai. No entanto, à medida que Ricardo amadurecia, começava a questionar os valores que sua família tanto prezava. Ele era atraído pelas novas ideias que chegavam com a juventude, especialmente aquelas que discutiam liberdade, mudanças sociais e a luta contra a opressão. Clarice, a filha caçula, tinha apenas 16 anos, mas já mostrava uma inquietação diferente da do irmão. Ela era mais rebelde e aberta a novas influências. Sua paixão por teatro e literatura estava em total desacordo com as expectativas tradicionais de sua mãe. Helena, que sempre sonhou em ser escritora, via sua filha como uma extensão de suas próprias ambições reprimidas, mas ao mesmo tempo, sentia o peso de ser uma mãe moderna em um mundo que ainda exigia que ela fosse apenas esposa e dona de casa. A guerra interna na casa dos Pereira começou a tomar forma quando Ricardo, agora com 18 anos, fez algo que desafiaria completamente a autoridade do pai. Ele decidiu que não seguiria os passos de José no comércio. Ao invés disso, escolheu estudar filosofia na universidade, algo que José considerava um desperdício de tempo. A raiva de José foi imensa. Ele sempre acreditara que seus filhos seguiram sua linha de trabalho, como ele fizera antes de casar. Mas Ricardo, com seu desejo de liberdade, ousou desafiar não só o caminho do pai, mas também os valores conservadores que moldaram sua vida. A reação de José foi dura. Ele tentou, de todas as formas, convencer Ricardo a desistir da faculdade, ameaçando cortar sua ajuda financeira e até mesmo deserdá-lo. O ambiente na casa tornou-se tenso. Helena, embora dissesse apoiar o filho, secretamente temia a perda da estabilidade que sua vida confortável representava. Ela estava dividida entre apoiar o desejo de seu filho por liberdade e a necessidade de manter a paz na família. E assim, o que deveria ser uma simples escolha de carreira, tornou-se um campo de batalha, uma disputa por poder e identidade. Clarice, que sempre se sentia ofuscada pelos conflitos entre o pai e o irmão, encontrou seu próprio refúgio nas sombras da guerra familiar. Ela se aproximou do teatro, frequentando rodas de literatura e participando de peças de teatro que questionavam a moral tradicional. Para ela, a relação com o pai estava cada vez mais distante, e a ideia de casar-se e seguir o caminho que sua mãe escolhera não era uma opção. Ela queria viver sua própria vida, longe das amarras da convenção. A situação na casa dos Pereira piorou durante um jantar que parecia ser uma tentativa de reconciliação. A sala estava decorada com velas e o cheiro de carne assada pairava no ar, mas o ambiente estava pesado. José e Ricardo estavam sentados em lados opostos da mesa, trocando olhares de desprezo. Helena, com sua aparência cansada, tentava fazer de conta que tudo estava bem. Clarice, que até então se mantinha em silêncio, decidiu quebrar o silêncio de uma maneira dramática. Ela, com sua postura rebelde, levantou-se durante o jantar e, em um gesto de desafio, começou a recitar um trecho de uma peça de teatro que falava sobre a liberdade e a opressão. A sala ficou em silêncio. Ricardo olhou para ela com um olhar de surpresa, enquanto Rosei, visivelmente irritado, interrompeu sua filha dizendo que ela estava fora de lugar e deveria se comportar como uma jovem da sua idade. Helena tentou apaziguar os ânimos, mas a tensão era palpável. Clarice, em lágrimas, gritou que estava cansada de viver sob o jugo das expectativas da família. O grito de Clarice foi o estopim. A guerra dentro de casa havia chegado ao seu ponto de ebulição. José, furioso, levantou-se da mesa e, sem palavras, saiu da sala, batendo a porta com força. Helena, arrasada, ficou ali, com as mãos tremendo.
Ricardo, que até então havia mantido a compostura, não conseguiu mais controlar sua raiva e disse, com um tom de voz firme: "Eu sou mais do que o que você quer que eu seja, pai. E você também não pode me controlar para sempre." A cena que se seguiu foi de um silêncio ensurdecedor, onde as palavras não eram mais necessárias. As feridas já estavam abertas, e a guerra familiar não tinha mais retorno. Nos dias seguintes, a casa dos Pereira foi tomada por uma sensação de desintegração. José, incapaz de aceitar o distanciamento de seu filho, começou a tratar Ricardo com frieza. Helena, dividida entre o marido e o filho, se retirou para o quarto, passando a maior parte do tempo lendo. Clarice, com seu espírito irrequieto, passou a sair cada vez mais, encontrando alívio nas discussões intelectuais e na companhia de outros que, assim como ela, não aceitavam os limites impostos pela família. Foi um dos momentos mais sombrios que José, em um esforço desesperado de resgatar o controle da situação, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu fazer algo drástico. Ele colocou a casa à venda. A ideia era forçar todos a saírem de sua zona de conforto e a repensarem suas escolhas. Ricardo, já imerso em suas novas descobertas filosóficas, recusou-se a voltar atrás. Clarice, embora inicialmente relutante, viu ali uma oportunidade de seguir seu próprio caminho, sem as amarras de um lar que nunca lhe deu liberdade. Helena então ficou sozinha na casa que sempre conheceu, com os ecos da guerra familiar ainda ressoando em seus ouvidos. Os anos seguintes foram difíceis para todos. Ricardo, agora livre para seguir seus próprios ideais, se envolveu com movimentos sociais e viajou pelo Brasil, sempre em busca de respostas. Clarice, por sua vez, se tornou uma atriz de sucesso, utilizando o teatro como forma de expressão de sua revolta e também como sua própria terapia. Helena, por mais que se esforçasse para reconstruir sua vida sem os filhos e o marido, nunca foi capaz de esquecer os momentos de tensão que marcaram sua família. José, por fim, se viu sozinho, cercado pelo que ele mais temia: a falta de controle sobre sua própria casa. A guerra familiar dos Pereira nunca teve um vencedor claro. Cada um seguiu seu caminho, com cicatrizes que nunca sararam completamente. O que parecia ser uma casa cheia de amor e harmonia, nos anos 1940, havia se tornado um campo de batalha. Silencioso nos anos 1950, onde os sonhos e os medos se colidiram, deixando marcas que perduraram por gerações. A história dos Pereira, como muitas outras, era a história de uma família quebrada, onde dentro das paredes de uma casa, inimigos se formaram, e sem nunca querer, a guerra nunca teve fim. Após o rompimento final e a dispersão dos membros da família Pereira, a casa que um dia fora um símbolo de estabilidade e harmonia tornou-se uma memória sombria do que um dia fora. A decisão de José de vender a casa parecia ter sido o golpe de misericórdia para os laços familiares, mas no fundo, era também um reflexo de sua incapacidade de lidar com a realidade de seus próprios fracassos como marido e pai. Os anos seguintes não foram mais gentis com José, que, após perder o controle sobre sua casa e seus filhos, se afastou cada vez mais da sociedade. Desiludido, ele passou a frequentar tavernas e bares, onde se entregava ao álcool como uma forma de fugir da dor e da solidão. A perda do controle não apenas sobre seus filhos, mas também sobre sua própria vida, havia o transformado em uma sombra do homem que um dia fora respeitado pela sua disciplina e autoridade. Ele tentava se convencer de que as escolhas de seus filhos haviam sido erradas, mas no fundo sabia que a verdadeira razão pela qual sua família se desintegrou estava enraizada em suas próprias falhas e egoísmo. Helena, por outro lado, tentava manter a aparência de normalidade. Ela se dedicava ainda mais aos seus estudos e à escrita, buscando preencher o vazio deixado pela ausência dos filhos e pelo distanciamento de seu marido. Embora seu casamento tivesse sido um campo de batalha, ela sempre havia se dedicado à vida familiar, acreditando que seu papel era essencial na manutenção da ordem e do equilíbrio dentro de casa. Agora, ela se via questionando sua própria identidade, sem a base que fora sua família. Suas noites eram passadas em claro, mergulhada em livros e poemas, tentando encontrar consolo nas palavras dos outros. O sucesso que tanto desejara para sua filha Clarice parecia estar se concretizando, mas com um preço. Clarice, agora uma atriz em ascensão, havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, mas sua jornada não era fácil. Ela passou a se afastar ainda mais de sua mãe, sentindo que o peso das expectativas que Helena havia colocado sobre ela a havia sufocado durante toda a sua juventude. O teatro se tornara para Clarice um espaço de liberdade, mas também um campo de batalha emocional, onde ela lutava para separar sua própria identidade da imagem que sua mãe tinha projetado para ela. O sucesso no palco
não conseguiu apagar as feridas do passado, e a jovem atriz ainda se via marcada pela guerra interna que a consumira. Enquanto vivia sob o teto da família Pereira, Ricardo, por sua vez, seguiu seu caminho sem olhar para trás. O jovem que ousou desafiar seu pai, abrindo mão de um futuro no comércio para se dedicar à filosofia, encontrou em seus estudos uma nova missão. Ele se envolveu com movimentos sociais, acreditando que poderia ser uma voz ativa nas mudanças que o Brasil e o mundo necessitavam. No entanto, as memórias de sua casa e da constante luta contra seu pai não o deixavam em paz. Ele questionava constantemente se suas escolhas haviam sido realmente as melhores, ou se havia, de alguma forma, fugido da responsabilidade de tentar reconstruir os laços familiares que ele acreditava estarem quebrados de maneira irreparável. Foi durante uma viagem para o interior do Brasil, em uma tentativa de se conectar com as raízes de sua própria história, que Ricardo teve encontro inesperado com sua mãe, Helena. Ela, agora mais velha e mais silenciosa, estava visitando uma amiga na cidade quando os dois se cruzaram em uma pequena praça. O encontro, embora breve, foi um choque para ambos. Helena, que sempre acreditara que seus filhos estavam longe demais para voltar, sentiu uma onda de arrependimento. Por outro lado, Ricardo, que havia se distanciado emocionalmente de sua família por tanto tempo, não sabia o que esperar. Os dois se olharam por um instante, mas as palavras não saíram. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Com uma voz trêmula, ela disse: "Eu sempre tentei fazer o melhor para vocês, Ricardo. Mas talvez o meu melhor não tenha sido suficiente." Ricardo, tocado por essas palavras, respirou fundo e, com um olhar de dor, respondeu: "Talvez o melhor seja apenas entender que, mesmo com todas as falhas, Volket foi o primeiro passo para o perdão que ambos buscavam." Embora não soubessem se estariam prontos para dar o próximo, ao longo dos meses seguintes, Helena e Ricardo começaram a se aproximar novamente. Sem grandes gestos ou declarações, eles passaram a se entender de maneira mais profunda. Helena compreendeu que não poderia mudar o passado, mas poderia aprender a respeitar as escolhas de seu filho. Ricardo, por sua vez, começou a perceber que, apesar de tudo o que havia acontecido, ele ainda nutria um amor genuíno pela sua mãe. O tempo curou, de certa forma, as feridas que haviam se formado entre eles. Clarice, no entanto, ainda mantinha uma distância emocional de todos. Seu sucesso no teatro a havia levado a um nível de fama e reconhecimento, mas ela se sentia perdida, como se tivesse sempre fugindo de algo. Sua relação com a mãe não era a mesma, e ela sabia que não poderia retornar ao passado. Mas o que a atormentava, mais do que qualquer outra coisa, era a ideia de que nunca poderia escapar completamente da sombra da guerra familiar. E José nunca se reconciliou consigo mesmo. Sua vida foi uma sequência de tentativas fracassadas de encontrar algum sentido, sem nunca alcançar a paz que tanto procurava. No final, ele se retirou para uma pequena casa no subúrbio do Rio de Janeiro, onde passou seus dias em silêncio, sem buscar mais redenção. A guerra familiar dos Pereira, marcada por escolhas, conflitos e dores profundas, nunca foi totalmente resolvida. Cada membro da família seguiu seu caminho, com cicatrizes que nunca desapareceram, mas que de alguma forma os ensinaram a viver. Não houve uma verdadeira vitória ou derrota. O que restou foi um amargo entendimento de que muitas vezes as guerras dentro de casa não têm vencedores, apenas sobreviventes. E assim, os anos passaram. Cada um seguiu sua vida, com suas próprias batalhas, internas e externas, mas sempre carregando consigo a memória da guerra que destruiu uma casa, uma família. E mais importante, a ideia de que, por mais que tentássemos, nem todas as feridas podem ser curadas. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais conteúdo como esse, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E quero muito saber o que você achou dessa história. Então deixa sua opinião nos comentários. Sua voz é muito importante aqui pra gente.